Perfeita. Bom, gente, boa noite. Obrigada a todos por estarem aqui. É um dia muito feliz para mim. Eu acho que para toda a turma aqui Nordeste que está nesse movimento do capitalismo consciente. Então, eu vou abrir aqui a nossa sessão hoje e vou puxar a Dani, né, a Daniela Garcia, que é diretora de operações e marketing do Capitalismo Consciente Brasil, para ela fazer uma pequena apresentação do que é o capitalismo consciente. Depois eu falo porque a gente entra aqui no processo de Nordeste, né? Porque a gente está trazendo o capitalismo consciente para o Nordeste. Minha fala também vai ser super curtinha e abrir aí algumas oportunidades para quem quiser chegar junto nesse movimento conosco. E depois eu abro a palavra aí para o Jorge Freire e para a Magna Coelho, que a gente vai falar sobre as práticas e como é que eles têm utilizado o capitalismo consciente dentro da empresa deles, né? O que eu costumo dizer, unir o coração e o cifrão. Tá bom? Então, Dani, por favor, fique à vontade e seja bem-vinda. Obrigada, Mel. Obrigada pelo espaço. Muito obrigada a todas as pessoas, todos e todas que estão conosco. É um enorme prazer fazer essa reunião. Eu digo que agora, na reta final de 2021, essa é uma reunião presente para mim, porque a gente está tentando chegar no Nordeste há muito tempo, tentando viabilizar que isso possa se construir, e a Mel pegou essa tarefa para ela e, mais do que nunca, conseguiu aí juntar todas as pessoas que estavam conosco e mobilizar as atenções para que a gente tivesse com você. Meu papel aqui é de dar as boas-vindas, de contar em 5, 6 minutos o que é capitalismo consciente, o que é o Instituto Capitalismo Consciente, para aqueles que não têm e nunca tiveram nenhum contato institucional conosco, mais aprofundado, que não uma visita ao site. E, obviamente, estarei aqui acompanhando toda a apresentação da Mel e dos queridos Jorge e Magna ao final, para que a gente possa solucionar eventuais dúvidas, tá? A chegada no Nordeste é, como eu disse, muitíssimo importante para nós e muito representativa. Eu vou, para ilustrar um pouco do que eu vou falar, eu vou mostrar uma apresentação, mas juro para vocês, ela tem 9 slides, então é muito rápido, que é realmente para ilustrar um pouco do meu discurso, e fico depois à disposição para dividir com vocês dúvidas que vocês eventualmente tenham, tá bom? Vamos lá. Vou colocar no modo apresentação. Já estamos vendo, tá, Dani? Sim, eu só estou colocando no modo apresentação, que para mim ainda não carregou. Desculpa a demora, às vezes acontece. Não? Nada ainda? Não, Dani, tá rodando só. É, como se estivesse carregando. Quem sabe? Agora. Foi aí para vocês? Em modo apresentação, não. Continua o PPT aberto, só com os slides todos aqui do lado esquerdo. Nada? Para mim já carregou. Você está com mais de uma tela, Dani? Às vezes ele fica numa apresentação em uma tela e no modo normal na outra. Nem tô. Desculpa, gente. Vou tentar de novo, tá? É isso que eu propus. Eu ia falar isso. Encerra o Para carregamento. e começa de novo. Isso. Já estão vendo? A tela acima e sem modo apresentação ainda. O mesmo modelo. Vamos ver agora. Oh, meu Deus. O que será, hein? Nada? Para mim já carregou de novo. Nada, Dani.
Nada também, Dani. Eu te sugeri de você ir com o cursor lá no grupo de slides, diminui ele, que aí fica maior aqui a apresentação e a gente Não, o consegue problema é que ir. tem vídeo e sem modo Ah, tem apresentação eu não vou vídeo. conseguir passar. É verdade, é verdade. Peço desculpas. Não acontece, né? Acho que eu vou fazer essa O que apresentação só no discurso mesmo. Vamos contar, então, a história do Instituto, e aí a gente vai falando, depois eu mando o... Depois a Juliana, coloca para mim, então, já que você está aqui do lado, a URL do YouTube, onde tem o vídeo institucional que eu ia passar, por favor, tá? Bom, então do vamos lá. fórum, do primeiro fórum, Quem né? não... Não, do primeiro não, desse último que a Desse gente último, tá, né? Ok. do vídeo. Para quem não nos conhece, capitalismo consciente é um conceito que foi criado no início dos anos 2000, por ocasião de uma pesquisa. Um professor de marketing chamado Raj Sisodia, indiano, naturalizado americano, recebe em mãos, em 2004, dados das empresas americanas e do volume financeiro que representava o investimento em mídia dessas empresas. E ele fica extremamente incomodado por esse volume e se questionando por que empresas fazem tanta mídia para se aproximar de clientes, quando, na verdade, existia todo um ecossistema de empresas que tinham gestões muito diferentes e que se aproximavam muito dos seus consumidores e dos seus colaboradores. Empresas essas que tinham o que eles chamam de share of heart, né, um pedaço do coração dos seus clientes, e, portanto, tinham uma relação muito diferenciada. Em 2007, ele revisita uma pesquisa que ele faz em 2004 para entender se essas empresas realmente eram muito resilientes em tempos de crise e se essa relação super saudável com os seus consumidores se mantinha. O mais interessante é que, ao longo dessa pesquisa, que ele entende como resultado nos Estados Unidos e traz à tona a gestão de 26 empresas diferentes, ele entende que essas 26 empresas que tinham essa gestão diferenciada tinham também 4 características em comum. Essas características vieram a ser depois os pilares do capitalismo consciente, mas eram, na sua essência, o propósito maior, a liderança consciente, a orientação para stakeholder e a cultura organizacional forte, que mantinha todo esse propósito espalhado pela rede de colaboradores dentro de uma companhia. Esses 4 pilares fazem com que uma empresa seja uma empresa capitalista consciente. A partir desse conceito, eles fundam um movimento nos Estados Unidos. Ele e o John Mack escrevem um livro chamado Capitalismo Consciente, que vem a se tornar a Bíblia do capitalismo nos Estados Unidos e no Brasil também. E esse movimento se alastra, então, por todo o território americano e também algumas outras capitais no mundo, inclusive a Austrália. Em 2013, a gente chega no Brasil pelas mãos de um grupo de empresários que também deseja falar sobre capitalismo consciente no Brasil, mais do que isso, identificar também grandes empresas e cases de gestões mais humanizadas, mais aproximadas de colaboradores e stakeholders, performando, então, um novo jeito de se fazer negócios. Só que a gente se institui aqui no Brasil como um instituto, uma ONG, e por conta disso, a gente determina uma gestão de 2 em 2 anos, uma gestão que revê estratégia, revê conceito. A cada 2 anos, a gente implementa uma parte nova do nosso manifesto para que a gente possa cada vez mais amplificar o discurso de capitalismo consciente pelo Brasil. Na primeira gestão, a gente trabalhou em ampliação de conceito. Na segunda gestão, a gente trabalha a abertura das portas para os associados, para que a gente possa construir um real ecossistema de empresas brasileiras que tem uma performance diferenciada. E nessa terceira gestão, que está vigente hoje, de 2020 para 2022, a gente aprofunda entregando conteúdo e instrumentos educacionais para as lideranças. Nós estamos no Brasil para ajudar a transformar o jeito de se fazer investimentos e negócios orientados para a diminuição das desigualdades. E quando a gente fala isso, é porque nós entendemos que as empresas são protagonistas de mudanças. Elas são o alicerce das grandes mudanças que a sociedade pode receber e elas podem promover. A gente entende que governo e nem organizações do terceiro setor farão isso pela sociedade, mas as empresas têm a possibilidade de abertura de portas para receber e acolher todas as pessoas que precisam de uma nova orientação e, mais do que isso, elas têm um poder financeiro e econômico para que possam propiciar essas grandes mudanças.
Capitalismo é um modelo econômico vigente há 200 anos, e a gente sabe que, por conta dele, a gente teve altos e grandes saltos de modernidade no mundo, impactando em grande transformação. No entanto, é também por conta dele que a gente também tem grandes desigualdades, desigualdades essas que, inclusive no Brasil, sobressaem aos olhos de todos. É papel das empresas fazer este acolhimento e fazer essa correção de rota para que a gente possa, junto com propósito e lucro, viabilizar diminuição das desigualdades e trazer para mais próximo aquilo que a gente pode entregar para essa sociedade civil que tanto nos dá em termos de resultados, lucros e venda. O Instituto Capitalismo Consciente está aqui para amplificar a consciência das lideranças que estão à frente destas empresas. Nós não somos uma entidade certificadora, a gente entende que não é possível certificar pessoa jurídica em número de consciência, você é mais consciente ou menos consciente, mas a gente está aqui para amplificar o conhecimento e a consciência das lideranças que estão à frente das empresas. A pessoa física, sim, ela pode ter momentos de ampliação de conhecimento e ampliação de consciência para entender o tamanho do impacto que ela gera ao tomar uma solução, uma medida, uma resolução e assim por diante dentro do seu âmbito empresarial e organizacional. É para essas lideranças que o Instituto trabalha e é para que a gente consiga construir na sociedade um grupo mais coeso de líderes e mais orientados pela sustentabilidade em todos os seus aspectos na sociedade civil. É por isso que a gente fala também que capitalismo consciente pavimenta a jornada de ESG. A gente entende que empresas capitalistas conscientes estão abertas para olhar em stakeholders e, por conta disso, estão preparadas para assumir e entregar resultados das métricas ESG que são tão solicitadas hoje no mundo e no planeta. Então, é com enorme prazer que eu abro as portas, junto com a Mel, no Nordeste, para receber todos os empreendedores, empresários engajados neste olhar mais sustentável, mais próspero e mais longevo dos negócios no Nordeste do Brasil, acolhendo você de braços abertos aqui na Matriz em São Paulo, sempre e a qualquer tempo, porque a gente entende que juntos somos todos lideranças que podemos realmente transformar o entorno e o jeito de se fazer investimentos e negócios no Brasil. Muitíssimo obrigada pela atenção de todos. A Juliana vai colocar aqui o link do vídeo que eu ia passar e passo a palavra para a Mel para que ela faça a apresentação mais aprofundada do motivo pelo qual ela levou a pegar essa tarefa de levar para o Nordeste a nossa iniciativa, junto com todos os empresários que estão com ela e que a seguem também. Muito obrigada. Mel, por favor. Dani, obrigada, suas palavras são inspiradoras, assim, ouvir falar do capitalismo consciente, para mim, aquece muito o meu coração e casa com muita coisa que eu penso, então é muito legal isso. Eu vou compartilhar minha tela, meu tempo também vai ser super curto, para que a gente dê espaço aos nossos speakers, né, Magna e o Jorge. Eu vou compartilhar, me falem se vocês estão vendo, só um minuto. Vou botar em apresentação de slide, vamos ver se vai. Vocês conseguem ver? Foi sim. Está em apresentação, então, né? Sim. Ótimo. Vamos lá, gente. Então, eu queria falar muito rapidamente por que filial Nordeste, né? O capitalismo consciente, quando eu participei de algumas apresentações e alguns webinars do capitalismo consciente, eu via que ele tinha em vários lugares do Brasil, mas não tinha no Nordeste. Tinha uma tentativa, como a Dani comentou, mas ainda não estava bem estruturado. E eu entrei em contato com a Dani com essa proposta. Eu falei, Dani, vamos tentar trazer para o Nordeste, vamos tentar só Bahia, ou só Alagoas, ou só Sergipe, pode ser que a gente não tenha força. Vamos tentar unir essa força. Por quê? Hoje, no Nordeste, nós somos 9 estados, né? Uma região que vale a 18% do território brasileiro, é uma região enorme. Para vocês terem ideia, mais de 3,2 milhões de empresas, temos mais de 3,2 milhões de empresas ativas no Nordeste, no entanto, a maioria é microempreendedor individual. Então, a gente tem muito o que se fazer pela nossa região.
Eu trouxe um dado aqui, que é o PIB de 2020, só para vocês entenderem onde é que a gente está como Nordeste. Seria muito fácil, não seria muito fácil se a gente tentasse fazer o capitalismo consciente Bahia, ou só Salvador, ou só Sergipe, ou só Alagoas, ou só Maranhão, Ceará. Por quê? Porque a nossa força ainda é muito pequena em relação a gente tem muita força de vontade, né? Nós, nordestinos, temos muita força de vontade, mas em relação aos grandes centros, a gente ainda é muito pequeno em termos de economia. Então, eu trago um percentual aqui de crescimento, né? É uma fonte aí que eu trouxe do PIB de 2020, só para a gente ter uma ideia. E a gente tem déficit em alguns estados, e percebam que no nosso Nordeste, né, apenas alguns estados estão em cinza e em azulzinho, mas a maioria é vermelho e rosinha claro. Então, em comparação a outros estados, a nossa economia ela é um pouco mais enxuta. Então, eu acho que trabalhando todo mundo junto, a gente consegue um movimento mais forte. Se lá na frente a gente perceber que Pernambuco consegue andar sozinho, que Ceará consegue andar sozinho, que Alagoas consegue andar sozinho, vamos em frente, não tem problema, mas eu acho que o principal é a gente começar, né? Juntos eu acho que nós somos mais fortes. Então, esse foi o motivo pelo qual eu cheguei com uma proposta para que a gente trouxesse Nordeste, a região como um todo. Eu trouxe um dado aqui, só para vocês terem uma ideia como é que a gente está. O Nordeste, nos dados de 2021 em relação a 2020, a gente teve um aumento aí de número de empresas abertas de 39%. Se a gente for comparar com o Sudeste, que é a maior economia do país hoje, foi bem assim, foi um pouco acima, né, 10% acima quase, 29% de novas empresas abertas. No entanto, eu trago um número que eu contraponto, né, empresas fechadas também na nossa região. Nordeste, por mais que a gente abra muita empresa, a gente também fecha muita empresa. No entanto, a gente está na frente, por exemplo, do Sudeste, que é a nossa maior economia. Eles abrem muita empresa, vocês podem ver aqui que o Sudeste é uma média de 29%, né, de novas empresas ano, mas eles fecham muita empresa também, chegando aí um déficit de ficar com a média de 6,6 empresas abertas ao ano. A gente não, no Nordeste a gente abre e a gente se mantém ali, né? A gente abre nossas empresas e o empresário nordestino ele foca e ele vai. Então, a nossa taxa de fechamento de empresas é muito menor do que outras regiões do país. Então, esse é um dado que eu quis trazer para mostrar para vocês que a região Nordeste, por mais déficit que a gente tem muito potencial. E a gente tem muita coisa para se fazer aqui, e a gente tem muito sangue no olho e muito empresário muito forte aqui, e que a gente precisa conscientizá-lo um pouquinho mais, que é possível a gente ter um lucro, mas que a gente também possa cuidar do meio ambiente e das pessoas de uma forma geral. Eu fiz uma busca rapidamente no Google para ver sobre a busca do termo capitalismo consciente no nosso país, e o único estado que tem uma busca relevante no Google é Bahia, em relação ao Nordeste, né? Os outros estados estão mais para o Sul, Sudeste, Norte, Centro-Oeste, aí, mas a Bahia, por exemplo, é o único estado. Percebam que os outros estados do Nordeste conhecem pouco sobre o capitalismo consciente. Então, quando eu recebi um e-mail da Dani perguntando qual é o maior objetivo do capitalismo consciente no Nordeste, eu fiquei pensando comigo, eu acho que é desmatar, né? Eu tinha até conversado com o Jorge, é tirar mato, é mostrar que é possível a gente ser lucrativo, mas a gente também cuidar do mundo. Não olhar apenas para o bolso, não dá mais. O mundo ele pede ajuda, e como a Dani comentou, isso não é a cargo só dos governos, isso é a cargo também de grandes empresas. Inclusive tem dados que mostram que muitas empresas têm um PIB inclusive maiores do que países ao redor do mundo. Então essas empresas elas têm condições de ajudar o mundo, sim, e é para isso que a gente está aqui, para tentar fazer com que elas abram um pouco essa mentalidade. Então, aqui, já finalizando, né, juntos somos mais fortes, o Nordeste inteiro junto, por isso que a gente resolveu juntar os estados. E aí eu trago para vocês um mapa muito rápido de onde estão as outras nossas filiais, né? A marcação no mapa está por estado e não por filial, então São Paulo tem mais de uma filial, né? Outros locais têm mais de uma filial, mas eu trouxe aqui a região Nordeste para vocês entenderem a nossa força. Somos 9 estados aí e vamos unir forças para conseguir movimentar isso aqui na nossa região. O que não impede que cada estado possa ter sua ação, possa caminhar independente.
mas eu acho que junto a gente consegue fazer mais barulho. Eu trago os líderes regionais até o momento, né? Então, puxei essa responsa aí para mim como liderança Nordeste, mas sem o Marcos, a Rose e o Jonas, nada andaria. O Marcos está à frente aí de Pernambuco, a Rose à frente do Maranhão e o Jonas do Ceará. Foi um encontro, está sendo um encontro muito enriquecedor, né? A Rose fez um post essa semana dizendo que era um sonho se concretizando. Eu acho que foi bem o que eu senti no meu coração também. E a gente está aberto a mais líderes, a gente precisa de liderança nos outros estados, que a gente não tem. Então, esse também é um convite para vocês, né? Para vocês fazerem parte do nosso ecossistema de co-líderes e conselheiros regionais. Então, eu vou passar muito rapidamente aqui, só para você entender e vocês verem se casam com o sentimento e o coração de vocês, o que é que faz um co-líder regional, né? Então, ele participa de reuniões semanais, ele gera engajamento na sua região, ele cria eventos, workshops, webinars, discute possibilidades de parcerias, acesso à formação em capitalismo consciente, precisa ter um embaixador, né, do nível 3 para se tornar um co-líder. Então, todos nós aqui temos estamos em treinamento, estamos tirando essa certificação, e tem acesso a benefícios exclusivos, né, do Capitalismo Consciente Brasil, como livros, descontos, networking, eventos e etc. Mel, não quero ser um co-líder regional, eu quero entrar para o conselho. Não tem problema, venham, a gente quer gente pensando junto. O que é que o conselheiro faz? Ele participa das reuniões mensais do conselho, e a ideia do conselheiro é ele trazer novas ideias, novas possibilidades, identificar parceiros. Esse conselheiro ele precisa ter o nível embaixador 1 para se tornar um conselheiro, né, que é possível tirar pelo site, e tem acesso aos benefícios exclusivos de embaixador, descontos a livros e tal. A gente já tem alguns conselheiros, né, aqui com a gente, a Léa está aqui, que já se manifestou aí, já entrou junto com a gente já tem a Lívia Cortizo também, que está aqui com a gente, que está entrando no conselho, a gente já tem a Dai também do Ceará, que já está entrando no conselho. Então, se vocês sentirem o chamado e quiserem entrar para o nosso ecossistema, eu deixo aqui um link, vocês podem entrar por esse link, vou tirar uma foto do QR Code, que vocês vão cair num formuláriozinho super simples, só para a gente ter o contato de vocês, entrar em contato com vocês, cada líder, logicamente, cada co-líder de sua região vai entrar em contato com vocês, para a gente se preparar e formar esse grupo aí, essa força. Tá? Eu vou deixar esse link aqui também no chat, para vocês se cadastrarem, quem sentir no coração que é a hora da gente mudar um pouquinho esse olhar empresarial que a gente tem pelo mundo. Então, eu finalizo aqui minha apresentação muito breve, para vocês entenderem por que Nordeste, né? E eu trago aqui, eu queria convidar com uma honra gigantesca, né? Nossos dois speakers aqui, eu vou parar de compartilhar, interromper o compartilhamento, pronto. Eu tenho que até ler o currículo deles, porque não dá para decorar, mas eu tenho aqui a honra de trazer o Jorge Freire, né, que é CEO e cofundador do Bom Consórcio, uma empresa B, Carbon Free, Great Place to Work, e apoiador do Capitalismo Consciente já há um bom tempo, batemos bons papos aí, então hoje ele vai contar um pouquinho de história prática, o que é que a Bom Consórcio faz em termos de capitalismo consciente dentro da sua empresa. E a gente tem a querida Magna Coelho aqui presente, fundadora, estilista e empreendedora social da Refazenda, uma das designers de moda sustentável mais ativistas e resilientes do mundo, segundo a ONU Meio Ambiente. É uma honra enorme tê-los aqui. Então, como o Jorge falou, eu vou dar primeiro, Jorge, a palavra às mulheres, tá? Magna, o palco é todo seu. Estamos ansiosíssimos para ouvir você falar como é que a Refazenda utiliza o capitalismo consciente para gerar lucro e, logicamente, trazer muito mais impacto ao nosso mundo. Então, o palco é todo seu, a gente tem de 10 a 15 minutinhos aí para você. Obrigada, boa noite a todos, é muito bom sempre compartilhar, eu fico muito feliz, sabe, porque eu digo a Marcos que a solidão da gente está em tempo de acabar já, solidão de militância, aí eu explico o que é. Eu vim da área social, eu sou formada em serviço social, fiz antropologia e era muita utopia que tinha na minha cabeça, mas ao mesmo tempo eu nunca esqueci que eu só iria mudar o mundo se eu gerasse emprego.
E gerar emprego é dentro de empresa dentro do capitalismo, não tem como ser diferente. Nunca tive muita ambivalência na minha escolha. Mas também nunca esqueci dos meus princípios humanos e de respeito, de dignidade. Só que falar isso há 40 anos atrás era ser um pouco sonhadora, era como se você tinha que escolher entre ser diabo e Deus. Deus e o diabo na Terra. Já Glauber Rocha já falava isso, como cineasta. E aí, eis que há 7 anos atrás a gente tem acesso à chegada do capitalismo, e aí começa um namoro, a gente tinha negócio em São Paulo na época, e se aproximou bastante do que era o capitalismo, mas sem conseguir, a empresa era pequena, e a gente trabalha num segmento muito vilão, que é o segmento de moda. É um segmento que corre atrás de ontem, da janta, do almoço, e, enfim, de tendência. Ele é famoso por ser vilão, em todos os sentidos, né? Desde a empregabilidade, quanto da poluição, quanto dos conceitos de globalização, falta de identidade, enfim. Tudo isso foi chegando e, ao mesmo tempo, como antropóloga, dizia assim, não, eu tenho que permanecer, primeiro, fiel à minha cultura aqui no Nordeste. Tá? Isso eu tinha muito claro. Não era só ser brasileira, é ser brasileira e nordestina, que aí tem um desafio duplo. A gente sabe, todo nordestino sabe, o quanto esse desafio é grande e, à medida que você vai ganhando espaço, o quanto esse mérito é seu, não é mais de ninguém. A luta é muito, muito maior do que em outras regiões, que não têm as cadeias produtivas, que não têm um PIB né, mais forte. Você, Mel, com esse quadro de estimativas, você mostrou muito o que eu estou dizendo agora, você exemplificou e fez as estimativas. Eu sei que em 2018, 2017, 2018, a gente como é que eu digo? Se torna membro do capitalismo consciente como forma de não falar mais sozinho, mas continuou na região Nordeste batalhando no que a gente podia mudar a nossa forma. Eu sou uma pessoa de sindicato, de Federação das Indústrias, e que tentei sempre nessa linha tentar convencer ou tentar trocar informações. E a solidão era muito grande, porque o que eu queria era um idealismo que parece que não cabia. E aí, esses anos todos, o meu grande aliado foi meu filho, que se tornou meu sócio há 15 anos, graças a Deus. E ele passou a ser o meu parceiro, não só de rejuvenescer todo esse conceito, como também de pegar a refazenda e colocar dentro de frontes que estavam no mundo inteiro. E o Brasil necessariamente ia ter que se alinhar nesse fronte preocupado com todas essas questões. Então, a partir desse engajamento, a gente começou a rever o tamanho da nossa empresa. É uma empresa que vem de uma família de pai alfaiate e mãe professora de corte e costura. É uma empresa muito legítima do ponto de vista de estar aqui. A minha missão do mundo ela é muito clara. Eu sei fazer roupa, eu sei fazer bem feita, e eu queria fazer da forma melhor, que era causando menos impacto, mas que falando uma linguagem para o mundo que eu poderia falar através da gastronomia, através da artes plásticas, mas eu escolhi a roupa para falar o que eu queria dar um recado ao mundo, que era levar a cultura, levar relações dignas de trabalho e etc. E essa empresa faz 30 anos, fez 30 anos agora em plena pandemia. Agora, parte dessa trilha foi solitária. Por quê? Porque esse capitalismo que Daniela fala aí, esse capitalismo selvagem que a gente vem fazendo tanto estrago, ele também é o único formato de investimento, de dignificação de emprego, se quiser. É a linha democrática que a gente tem para trilhar. E eu nunca esqueci que a minha empresa era uma empresa geradora de emprego de longevidade. Quanto mais o meu funcionário tivesse mais tempo na minha empresa, mais ela teria perspectiva de futuro. Hoje, a gente, aos 30 anos de empresa, a gente tem vários índices que a gente calcula, que assim, é a nossa idade, a idade do nosso funcionário conosco, o tempo de resiliência às crises, quantas crises a gente teve no Brasil e quantas a gente aguentou. Quer dizer,
aguentou, se reinventou, se reestruturou, né? E a outra também é quantas vezes a gente tentou se aliar a grupos que falassem a mesma coisa que a gente. Até que, enfim, a gente encontrou o capitalismo consciente, tá? E começou a falar e a se nutrir de que esse capitalismo fundamentava tudo que a gente estava falando. Eu tive a honra de conhecer o Raj há uns 3 anos atrás, não só pessoalmente, mas o conceito que eu conhecia e que queria me inspirar era esse que foi criado pelo capitalismo. E ele é o norteamento dessa empresa desde então. Como sendo uma empresa de moda num mundo com muitos desafios, e na região Nordeste, a gente tem algumas coisas. Por exemplo, a cultura nordestina é o nosso propósito maior. Depois, o clima tropical do Brasil, que a gente seja sempre fiel a isso, nunca se esqueça, mesmo olhando para parâmetros internacionais de tendência de moda e etc. E tal. E a terceira é se adaptar aos movimentos da economia aqui dentro desse país, que são desafiadores. Os movimentos financeiros, tributários, políticos, ideológicos, que norteiam tudo isso, né? Se a gente não tivesse uma filosofia maior, eu digo uma certeza do que a gente queria chegar, eu acho que a gente já teria bambeado as pernas durante esse período. E o que é bom na Refazenda é que ao longo desse período a gente vem se reinventando. A gente teve loja, por exemplo, em São Paulo, onde a gente demarcava um território que era uma cultura nordestina que a gente estava levando enquanto comportamento. Necessariamente, a gente não fazia parte do calendário da moda brasileira. Eu acho que muita gente nunca ouviu falar em Refazenda, porque a gente está mais preocupado no que a gente está fazendo do que propriamente no que a gente está querendo publicar. E a gente se ocupou muito com a lição de casa. Hoje você me vira pelo avesso, vira a empresa pelo avesso e a coerência está lá. Isso é uma coisa que alimenta muito a nossa alma, a nossa força de viver empresarialmente. Esse conceito da Refazenda também está ligado muito a que eu fui criada num ambiente que não existia lixo. Na alfaiataria, tudo que se desperdiçava, entre aspas, virava outra roupa, virava roupa de boneca, virava artesanato, virava qualquer coisa. Então, eu aprendi desde cedo, na minha infância, que eu teria que aproveitar ao máximo, ao mesmo tempo tirar leite de pedra, mas transformar a pedra em leite. E essa forma de tirar leite de pedra e fazer da pedra leite, você está sempre numa luta muito criativa de transformar o que você tem na sua frente, né? Você não espera a oportunidade chegar, você vai atrás do que você vai encontrar. E isso me fez ser uma alquimista. Dentro da empresa, eu trabalho com uma certa alquimia. Por exemplo, eu não tenho uma indústria têxtil forte no Estado, mas eu trabalho com o que eu tenho e eu vou buscar, independente de certificação, eu vou buscar o que me é mais correto, o que eticamente me mostra relações mais coerentes. E essa nossa relação de coerência com o não lixo, com a criatividade com o que temos, com a longevidade do produto, com a durabilidade, com o reconhecimento de um mercado que a gente tem uma fidelização de 30 anos dentro dessa empresa. Tudo isso levou a que, há 3 anos atrás, a gente fosse reconhecido na ONU Meio Ambiente. E foi um momento que a gente estava numa crise aqui brasileira de reinvenção muito grande e disse assim, não desistam. Para mim, foi uma oxigenação de que a gente deveria continuar. Não sabia a gente que ainda havia uma pandemia pela frente, né? E uma pandemia sem previsão de fim, mas que com essas alianças que a gente tem feito, Capitalismo Consciente é uma, a revisão anual de participar de um relatório da ONU, onde a gente não precisa estar inventando fórmula, e sim fazendo valer a fórmula que a gente vem fazendo, que é lixo zero, preocupação com fazer bem feito e a economia circular. Isso tudo foi uma prática corrente nossa. E a gente tem feito dessa prática, hoje, uma grande experiência de compartilhamento. E é muito bom essa troca. Então, quando chega agora, ele está me dizendo que tenho 2 minutos aqui só. Meu superego
está dizendo que eu tenho 2 minutos. E esses 2 minutos eu vou usar para dizer que a consolidação do nosso propósito tem muito a ver com essa colaboração com o capitalismo, há mais de 7 anos, e que bom que a nossa solidão aqui no Nordeste está com dias contados. Fico muito feliz, Mel, que tenha encampado isso tudo, Jorge, prazer, Dani, querida, estamos a postos, e que bom que a gente tem uma cara Nordeste agora, e foi muito bom. Obrigada por chegar aqui e compartilhar. Magna, gratidão imensa pelo seu compartilhamento. Eu acho que você começou a sua frase de uma forma fantástica, de se sentir sozinha. Isso. Né? Quem nunca se sentiu sozinho em pensar, achar que a gente é meio utópico, né? Meio Isso. utópico, e eu imagino há 30 anos atrás como isso não era. Então, esse grupo aqui, né, esse movimento é justamente para que a gente aqui seja acolhido e não se sinta sozinho. Muita gente pensa igual a você e te apoia 100%, tá? E eu queria passar agora a palavra para o Jorge, para que ele diga como é o sentido de solidão dele, do Bom Consórcio há muito tempo atrás, né, e como a Bom Consórcio hoje virou o que é, e contar um pouquinho da história prática aí do que eles vêm fazendo em termos de capitalismo consciente dentro da gestão do negócio. Obrigado. Deixa eu primeiro agradecer a oportunidade de falar um pouquinho e, mais ainda, a oportunidade de ouvir histórias como a de Magna, que inspiradoras. Ouvir Dani, é sempre um prazer ele ouvir, Dani. A gente tem uma sinergia forte, não é à toa. Mel, que bom essa iniciativa sua de estar unindo o Nordeste. E eu queria reforçar não só pelas nossas dificuldades, mas pelas nossas forças, pela nossa oportunidade de potencializar alguns argumentos, assim, alguns pontos que são meio largados, e a gente pode mostrar, iluminar o que é possível fazer, o que é importante fazer, o que é necessário fazer. Às vezes a gente ouve, quando você pensa em empresa, eu sou empresário, eu sou empreendedor desde os 17, né? Eu fui emancipado para montar a primeira empresa, estou com 56, são 39 anos como empresário. Sempre tive um compromisso grande, aí, muito com legado, com impacto, com princípio e valor, e sempre me recusei a achar que, como empreendedor, que resultado, que lucro, precisa ser alguma coisa que tire alguma coisa de alguém, tá? Precisa ser alguma coisa que destrua. Ao contrário, você está empregando, você está gerando um imposto, você está construindo resultados, mas mais além, né? Você está atendendo, por exemplo, as empresas são muito longevas na medida que o que elas fazem atendem necessidades específicas, atendem carências, atendem dores de terceiros, né? Então, normalmente, a gente estrutura um projeto quando você enxerga que é uma oportunidade de servir, tá certo? A oportunidade de construir alguma coisa mais forte. Em relação a esse conceito de solidão, eu diria o seguinte: o que me aproximou de uma maneira muito forte do capitalismo consciente, e a gente vê muitas bandeiras e a gente abraça algumas com muito carinho, com muito cuidado, até porque o tempo, às vezes, a gente é muito assim, instado a estar numa luta constante, então a gente abraça com muita facilidade tudo que vai na mesma direção do que a gente acredita, né? Então, o que me levou para perto do capitalismo consciente foi muito alinhamento de princípio e valor, tá? Muito alinhamento de que construir resultado com ética, construir resultado com responsabilidade, construir resultado com preocupação com o outro, é possível, é necessário e é provadamente bom, melhor. A Dani começou falando um pouco o exemplo de empresas que tinham um investimento menor em marketing, mas tinham uma afinidade com o seu público-alvo, porque essa afinidade vai, no princípio, no conceito individual, ou seja, de você olhar na mesma direção, de você respeitar coisas que são preciosas, de você ajudar a construir um legado, pensar num mundo melhor, num mundo diferente. Quando a gente fala um pouco dos princípios do capitalismo consciente, o primeiro princípio que me inspira, que eu acho que move a nós todos, é propósito. Tá? É propósito, é você pensar um pouquinho em sentido, pensar um pouquinho em porquê e para quê, e o que me motiva a sair da cama todos os dias e ter vontade de construir, vontade de realizar, enfrentando, às vezes, desafios que são hercúleos, enfrentando pandemias, enfrentando situações difíceis, muitas vezes, enfrentando, às vezes, situações muito desiguais, tá? E escolhendo um caminho que não é um caminho do atalho, não é um caminho que esteja desalinhado
desses princípios que são importantes para a gente, são norteadores para a gente. Um conceito, aí voltando, fazendo um parênteses aqui, um conceito forte do capitalismo consciente para mim é a própria expressão, é a própria palavra consciência, que quando a gente traz o conceito da consciência, você vê que é o que nos une, por exemplo, no Bom Consórcio. As pessoas que estão aqui porque o primeiro alinhamento entre nós é um alinhamento de valor, é um alinhamento de princípio. Isso nos torna muito juntos, muito fortes. Isso dá sentido às pessoas terem um pertencimento na organização. No mais, as diferenças são muito ricas, as diferenças são produtivas, mas nesse campo as semelhanças são importantes. Então, estar em um grupo onde há uma afinidade de semelhança, assim, uma semelhança, uma afinidade em princípio de valores, em ter pessoas que estão preocupadas com não só em fazer, eu estou fazendo a minha parte. Eu quero fazer a minha parte, na verdade. Minha parte é ser coerente com o mundo que eu vivo, minha parte é entregar um legado transformador, a minha parte é inspirar pessoas a fazer isso. Poxa, que bom que tem pessoas que pensam assim também, que bom que a gente pode pensar num lugar, assim, construir um lugar melhor, pensando no hoje e pensando no amanhã, né? A gente tem aí desafios importantes a serem vencidos. Para a gente, a propósito, então, é o primeiro alinhamento, quando se pensa nisso. Quando você fala em stakeholder, Dani, uma coisa mais legal do mundo da palavra, da expressão aqui, stakeholder, é falar em pessoas, tá? Nós estamos falando no compromisso de todas as pessoas, nossas pessoas que são os colaboradores, nossas pessoas que são os clientes, nossas pessoas que são os acionistas, a comunidade. Então, esse conceito de stakeholder, ele é um conceito muito maior do que você entregar resultado para um grupo específico, tá? É você dividir. E a gente vive esses conceitos de uma maneira muito própria no Bom Consórcio, assim, mas que eu acho que nos deixa muito confortáveis, porque eu acho que a gente é muito o que a gente faz, né? O que a gente diz é propaganda, né? Pura, né? O que a gente faz efetivamente é o que nos caracteriza. Então, quando você fala, para a gente é motivo de orgulho, ser um great place to work, é porque a gente tem esse feedback do nosso time, que é quem avalia uma empresa, que fala que nos referencia como great place to work. Quando a gente fala em ser uma Bicorp, e é um orgulho para a gente, no nosso segmento, por exemplo, nós somos uma fintech dentro do mundo de consórcio. Somos a primeira empresa, por enquanto a única, outras seguramente virão, no mundo de consórcio, que é a empresa B. O que é que tem assim, muito legal para a gente, e um recado que a gente procura passar, e uma crença que é nossa. Às vezes você pensa assim, pô, eu sou uma fintech, eu sou uma empresa de base tecnológica, eu tenho soluções que passam por uma camada financeira. Qual é a minha relação com o meio ambiente aqui? É muito mais inteira, é muito mais vontade de fazer. Por exemplo, a gente é carbon free, falando um pouco do meio ambiente dentro do mundo Bicorp também. O que é que significa isso? Significa dizer que a gente, através de uma ONG parceira, quantifica toda a emissão de carbono gerada pelo Bom Consórcio e neutraliza isso investindo no plantio de árvores na Serra da Mantiqueira. Pô, o que é que tem a ver com o sistema financeiro? Isso é uma pequena parte, uma pequena contribuição. Modelo de gestão energética para o time da gente e para suas famílias. Um modelo, por exemplo, o mundo a gente trata, nós temos aí, a gente fala com 90, 100 mil pessoas, né? A gente tem aí 40, hoje são 34 mil pessoas que tiveram a solução da sua dificuldade através da plataforma Bom Consórcio. Isso ser digital, se nós fizermos uma conta boba em relação a um contrato, na verdade são 2 contratos de volume de papel, a economia de papel que a gente fez é brutal. Então, a gente mensura isso em árvore que não foi cortada também. Então, o que é que eu quero dizer? As contribuições que as pessoas podem dar são muito largas. O que nos inspira a vir para cá é entender que há uma afinidade, há um grupo de pessoas que pensa de maneira muito parecida, há um grupo de pessoas que valoriza essas ações e entende que você está coerente com seus próprios princípios e, ao mesmo tempo, você está construindo de uma maneira um legado, de uma maneira mais estruturada e que você está, de uma maneira muito positiva, colhendo os bons frutos disso. Cada vez mais a gente tem uma relação de afinidade com o nosso público, com o nosso stakeholder, em função desse alinhamento. Investidores do Bom Consórcio, hoje você capta recursos de investidores de impacto, que cada vez mais estão dispostos a abrir mão de algum recurso de taxa, desde que esse investimento seja em alguma causa, de fato, que tenha impacto socioambiental, social ou ambiental. Quer dizer, então, há instituições no mundo hoje que abraçam essa causa. O capitalismo consciente ele é um fórum que inspira, ele é um fórum que diz que pode ser feito, ele é um fórum de pessoas que pensam de uma maneira parecida em relação a esse compromisso, a essa assunção de uma responsabilidade que, no fundo, é nossa.
quando a gente fala assim, poxa, a gente é empresário, a gente pensa assim, o que é empresário? Poxa, é uma pessoa que convida um time de profissionais cada vez maiores. Aí a Magna tem um time dela, uma empresa de 30 anos, pô, parabéns, Magna, é muito bonito isso. Você tem pessoas que vivem esse sonho com você. E você... há uma responsabilidade nossa para com essas pessoas também. Então, a crença de que nós fazemos isso a quatro mãos, fazemos isso juntos, é mais do que poxa, que vou olhar nessa direção. É, de fato, uma responsabilidade. Eu acho que há um papel social, há um papel de responsabilidade na dimensão da empresa que está muito alinhado com a nossa vontade de efetivamente servir e contribuir para um mundo melhor, um mundo mais estruturado. E a gente sempre teve essa prática, tá? No Bom Consórcio não é diferente. No Bom Consórcio, as iniciativas que são tomadas a partir da empresa, a partir das pessoas, enchem a gente de orgulho, tá? As coisas que são feitas por ideias que são montadas aqui, de campanhas para sangue, para doar sangue, a projetos sociais, que não estão dentro da afinidade, do negócio da gente, em teoria, mas são iniciativas de pessoas que pensam muito parecido, fazem com que tenha sentido para a gente estar aqui. Vocês são uma empresa de base tecnológica, assim, somos. Nós atuamos de uma maneira nacional, tá? Nós estamos aqui num parque nacional. Então, mas está com a sede da companhia em Salvador, está com a sede da companhia em nossa cidade, no nosso Nordeste, é para a gente precioso. Temos uma filial em São Paulo, temos muito orgulho dessa filial, mas procuramos, em toda iniciativa da gente, tentar fortalecer a região, o entorno da região onde a gente está atuando de maneira direta, como uma maneira de estar contribuindo também para fazer a parte da gente em relação a esses conceitos, né, de impacto. A gente fala um pouco de sustentabilidade. Sustentabilidade, eu acho que passa muito por lucro, passa muito por resultado. Nós não conseguimos manter nossas iniciativas, nós não conseguimos ser sustentáveis. Mas passa muito também por inspirar, por dizer que é possível, por mostrar que é possível. Uma das coisas que eu acho muito positiva, Dani, no capitalismo consciente é estar mostrando o tempo todo, com muitos exemplos diferentes e muitas formas diferentes, dando insights muito legais, como é possível a gente fazer coisas muito legais para o mundo que a gente vive, para esse ecossistema que a gente vive, para nosso estado, para nossa região, para nosso país, para o mundo, para um impacto socioambiental, a partir de ideias que aparentemente são simples, a partir de prestar atenção em coisas que são importantes e às vezes a gente passa por elas e não presta atenção que elas devem ser, que elas merecem, tá? Isso vale para tudo, vale para pessoas, vale para o mundo que cerca a gente. Então, assim, eu falo hoje muito com o coração. Esse papo, eu sou, como disse a vocês, minha formação de área financeira, a gente trabalha numa fintech, a gente construiu vários modelos, a gente está aqui hoje, a gente está ligado a esse mundo hoje, muito nessa linha que você fala, do coração, está entendendo que é bom você fazer uma coisa que você acredite, você transformar, você construir um resultado melhor. Ele é, sob a perspectiva empresarial, um excelente negócio, o que é muito interessante, e sob a perspectiva pessoal, uma recompensa sem igual. Tá? É você se realizar enquanto, assim, poxa, eu estou fazendo alguma coisa que contribui para que pessoas mudem a sua situação. Nosso caso, por exemplo, o segmento de consórcio é um segmento que existe há 50 anos, tá? É um segmento sólido, estruturado, que cresce há 50 anos. 8 milhões de brasileiros têm consórcio hoje. O que acontecia? Até então, você tinha muita dificuldade de ter uma porta de saída para quem não queria continuar. As administradoras tinham alguma dificuldade. Nós estreamos nesse mercado, dando essa liquidez, com segurança e com taxas justas e com um modelo justo para um consorciado que não tinha mais interesse ou condição. Então, a crise que muitas vezes traz para esse setor muita gente, porque o setor tem alternativas financeiramente muito legais, ele tira muita gente. Essa pessoa não ter o direito de saída era uma dificuldade que nos incomodava. Nós nascemos com o objetivo de resolver essa dor, de trazer para essas pessoas oportunidades. Já foram, como eu estava dizendo, 32 mil famílias atendidas com depoimentos emocionantes, tipo assim, vocês são a resposta de Deus para o meu quarto de oração. Eu não tinha um pai de família que ia ser preso porque eu não pagava pensão alimentícia e tinha um recurso preso. Então, num momento de pandemia, foi importante a gente ter uma alternativa justa para pessoas que tinham dificuldade financeira e de, poxa, como é que eu faço? E qual foi o cuidado que a gente teve? E aí, de novo, esse alinhamento forte, firme, entre entrega, entre consciência, entre vontade de lucrar
e um conceito de consciência efetiva de transformação. Aqui meu alarme de que eu estou falando no meu tempo, tá? De transformação. Então, o que a gente tinha a preocupação? De ver se as pessoas estavam querendo sair dos seus consórcios, que é uma alternativa econômica muito positiva, porque efetivamente necessitavam, ou se eventualmente estavam receosas de uma pandemia que inicialmente não tinha horizonte e realmente assustou todo mundo, e era uma ação por impulso. O que é que nos cabia aqui? Se é por impulso, não saia não. Pense melhor. Faça o que efetivamente é melhor para a sua economia doméstica, para a sua família. Se não é por impulso, se você necessariamente precisa fazer isso, nós estamos aqui para lhe atender. Tá? Então, essas conciliações, assim, esses afinidade, muitas empresas, a gente tem aí, Dani, um parceiro em comum, um investidor do Bom Consórcio, inclusive no Grupo Gaia. Você vai lá, por exemplo, uma pessoa como João, são pessoas que têm uma afinidade de princípio, uma afinidade de valor, um compromisso em construir um mundo que une a gente, poxa, eu quero estar junto, eu quero fazer minha parte, eu quero dar ideia, eu quero ouvir essas ideias, tá? Então, assim, voltando, eu sempre fui muito movido por isso, tá? Eu sempre entendi que o resultado ele é muito legítimo se ele é mais amplo, se ele é inteiro, se ele é compartilhado e se ele leva em conta o stakeholder. Se eu estou fazendo uma operação onde eu não tiro... Não, há muito ganha-ganha na mesa para a gente ter que tirar de alguém para ganhar. Tá? É um conceito arcaico de que você está explorando alguém. Existe e a gente tem que afastar isso da gente. Tá? É possível fazer diferente, é possível ter resultado fazendo diferente, é possível ter sucesso fazendo diferente. Mas eu estou tomando mais tempo do que está previsto. Obrigado, gente, pela oportunidade. É um prazer grande estar aqui falando com vocês. Imagina. Muito obrigada pelas suas palavras. Tem algumas dúvidas aqui, então eu já quero abrir, né, para essas dúvidas. Eu vou dividir as dúvidas para que a gente não tome muito tempo. Então, a primeira dúvida aqui eu vou passar para a Magna. Magna, Luíse Rosendo. Ela faz a seguinte pergunta. Boa noite. Estamos num movimento coletivo muito forte de propósito e missão de alma. Quando falamos de consciência, vem muito a relação das empresas com espiritualidade, autoconhecimento e autorresponsabilidade. Como vocês veem esse tripé dentro de um capitalismo consciente? Luíse, né? Isso. Luíse, os 10 minutos não deu para te dizer que toda essa saga e esse movimento, ele tem, no fundo, uma grande filosofia espiritual, que é ética, dignidade, qualquer que seja a nossa linha ideológica e espiritual, todas elas são regidas por esse princípio melhor, o respeito à dignidade, à qualidade de vida do outro, de si e dos seus, a terra-mãe que está aí, que precisa ser respeitada e tal. Então, qualquer desses movimentos sempre foi muito inspirador ter uma espiritualidade, sempre. Eu fui muito curiosa ao longo dos anos de praticar várias coisas, meditar, silenciar um pouco para escutar as respostas que vinham do meu coração e não tomar a primeira coisa. Acompanhar muito quem está do meu lado e me dizendo dicas do que fazer, isso é espiritualidade pura, porque você tem que comungar, você tem que compartilhar, você tem que estar unido numa fé, num caminhar que não tem como negar tudo isso. Eu venho de uma base muito católica, participei de movimentos católicos na juventude e tudo mais, mas na idade adulta, nessa saga revolucionária, eu apelei muito para uma espiritualidade que tivesse ligada à natureza. Basicamente, eu vi o que a minha missão no mundo e como é que eu me posicionava aí. E a empresa é resultado disso. A gente tem uma ordem do dia de respeitar todas as correntes ideológicas que estão dentro da empresa, a forma, mas também uma neutralidade para absorver e ouvir tudo que está ao nosso redor e considerar todas essas tendências religiosas, ideológicas, como direitos individuais e que tem que convergir dentro da empresa. Tem hora até que eu acho que a gente, se fundasse uma igreja, a gente teria tido mais sucesso, porque a gente tinha uma fé inabalável e tinha uma comunhão, sabe? Quem chegasse aqui tinha que comungar do sonho.
Então, eu digo até hoje, quando eu convoco alguém para o emprego, eu pergunto se a pessoa sonha. Se ela sonha, então ela entra no nosso sonho e a gente no sonho dela e vamos junto. Isso é pura espiritualidade. Muito obrigada, Magna. Inspirador. Muito legal. Jorge, vou passar a bola para você agora. A pergunta é da Tarsila Duran. Onde podemos aprender mais sobre exemplos de indicadores práticos de que há uma atuação consciente? E que passos realizar para fazer uma transição? Existe, Jorge, um caminho? Como é que eu faço essa transição? Quero ser agora uma empresa consciente. Por onde eu começo? Bom, Tarsila, obrigado pela pergunta. Assim, é uma pergunta interessante, desafiadora sobre alguns aspectos. Assim, você começa com você mesmo, tá? Você começa dentro de casa. Você vê se você está mudando, você está sentindo, se você pensa, se a gente pensa em mudar, é que a gente está sentindo que talvez as coisas não estejam exatamente como a gente gostaria. Então, vamos implementar, vamos ser essa mudança dentro de casa, dentro da organização. Em relação à métrica, quer dizer, o que é que eu... Assim, são duas coisas diferentes, tá? Por exemplo, o capitalismo consciente traz para a gente uma referência importante. Você tem pesquisas feitas em relação, por exemplo, tem um trabalho feito com a empresa para você ver o grau de humanização da sua empresa. Há métricas que podem lhe ajudar a referenciar para ver se o caminho que você está escolhendo, se ele está de fato... Porque, por exemplo, o que é que eu gosto muito? Quando você faz alguma pesquisa que você dá voz ao seu colaborador, que você dá voz ao seu cliente, que você dá e vem para você esse feedback, é a melhor oportunidade para ver se você faz de fato o que acha que está fazendo, tá? Então, o que é que eu queria dizer? Há mecanismos para isso. Essas referências nos ajudam a entender se a nossa escolha de norte está de fato refletindo as métricas que pessoas que pensam como a gente estão seguindo. Mas essa mudança começa na gente, começa na empresa, começa assim... Às vezes é muito sutil, quer dizer, às vezes o caminho para... A Magna falou de uma maneira muito inspiradora em ética, né? Falou de uma maneira muito inspiradora em espiritualidade. O conceito de ética, ele é um conceito que muitas vezes ele implica em renúncia, tá? Ele implica em entender que você tem um caminho que pode lhe trazer resultados, pode lhe trazer ganhos maiores, mas que não vai lhe trazer sustentabilidade, que não vai lhe trazer unidade. Não, a cultura organizacional que você está construindo não é uma cultura longeva, ou seja, você... Então, seguramente, se você está com essa ansiedade, você está com um bom caminho, está vivendo essa transformação dentro de você, no sentido de implementar e querer levar isso adiante. Mas só, acho que não sei se respondi, imagino que a pergunta seja em relação às métricas, vale a pena ver quem está fazendo, que consegue fazer, e olhar um pouquinho os cases e dizer, pô, isso faz sentido para mim. Tá? Isso é além de uma propaganda bem feita, isso é efetivamente um resultado, um compromisso entregue na ponta. Tá? E aí, o capitalismo consciente é um bom lugar para isso. Tá? Perfeito, Jorge. Muito obrigada. Tarsila, você também pode ver muita coisa dentro do site do Capitalismo Consciente Brasil, então tem muita coisa lá, muito treinamento, muito webinar, então tem muito livro, o Matheus até Moraes indicou aqui alguns livros bem interessantes, então acho que começa de dentro. Bom, é um papo que daria a noite inteira, é inspirador assim, né? Eu vi todo mundo comentando o quanto é inspirador demais, de sair com o coração super aquecido, mas cumprindo e honrando o nosso tempo de todos. Eu queria finalizar com uma última pergunta para ambos, e já fechamento. Então, Jorge, Magna e Dani também, fique à vontade. Os nossos próximos 5 minutos aí, eu queria ouvi-los sobre o que é que vocês acham que o Nordeste precisa para a gente avançar em empresas que tenham capitalismo consciente como base de filosofia para os seus negócios. O que é que vocês acham que o nosso Nordeste precisa para que a gente movimente, para que a gente faça alguma coisa junto? O que é que vocês, enfim, quais são os caminhos que vocês acham que a gente poderia tomar como ecossistema Nordeste? Deixa eu propor o seguinte, então. Deixa eu falar. Eu vou deixar
aqui a Magna e depois a Dani concluam, fechem a nossa... Eu vou falar um pouco primeiro, tá? Ótimo, ótimo. Eu sempre achei que a maior dificuldade, assim, parece meio bíblico o conceito espiritual mesmo, que a maior dificuldade não é as pessoas, é a omissão de quem faz bem, quem acredita, a omissão dos bons, tá? Então, assim, tem muita gente boa fazendo muita coisa boa. O que a gente tem que fazer é deixar isso mais claro, a gente está junto, realmente procurar pessoas que pensam de uma maneira mais parecida, a gente trabalhar de uma maneira mais gregária. Acho que talvez falte, assim, tem iniciativas maravilhosas, tá? Mas muitas vezes são individuais, assim, são individualizadas, são localizadas. Se a gente consegue fazer isso como uma grande onda, e a gente tem tudo para isso, tá? Nós somos um povo, isso vale para o brasileiro, isso vale para o nordestino, naturalmente gregário, que gosta de estar junto, que gosta de fazer junto, que gosta de pensar junto. Se a gente faz isso de uma maneira muito legal na parte do lazer, dá para fazer também na parte do fazer, tá? Na parte do realizar. Então, eu acho que há muito a ser feito aqui, que a gente pode simplesmente dar mais a mão, estender mais algumas iniciativas, olhar para o lado, ver algumas iniciativas muito legais que estão sendo feitas aí com sucesso, e abraçar, e fazer junto, e dizer, poxa, eu quero participar disso também, como é que a gente faz? E aí seguir junto. Tá? De novo, obrigado a todos, boa noite. Eu ouvi agora a Magna e a Dani também, que sempre inspiram a gente. Dani e todos, eu acho que a gente tem um desafio muito grande chamado autoestima. A gente tem um papel como nordestino de inverter essa mídia que é tão massacrante nesse país. A mídia, acho que se o capitalismo consciente tivesse começado pelo Nordeste, ele já tinha alcançado o país todo. Mas como ele começou pelo Sudeste, aí leva um pouco mais de dificuldade para ser absorvido. Isso é minha conclusão, viu, Dani? Mas essa mídia nossa que tem muita força no Sul e Sudeste, e quando ela vai conversar com o resto do Brasil, e isso não é só no capitalismo, isso é em tudo, a região, o deslocamento e tal. Já que esse Nordeste é tão ensolarado, que esse sol nos ilumine, para que a gente ilumine esse capitalismo com esse sol que a gente tem. É isso que eu desejo. Muito obrigada, bom. Magna. Dani, por Lindo, favor. né? Eu fico escutando aqui. Magna, eu estava escutando você falar, mas eu tive um problema aqui na minha tomada, por isso que eu sumi. Mas, enfim, estava aqui observando vocês e complementando a essa pergunta, eu acho que o que falta é coragem da gente se posicionar. A gente precisa, quem faz bem e faz direito, precisa contar o que está fazendo, contar o que está mexendo, contar o que fez no seu entorno, o impacto que gerou. A gente tem a péssima forma, né? Um jeito ruim de fazer o bem e não mostrar a quem, né? De fazer de diferente e não mostrar isso assim de uma forma mais retumbante. Eu acho que o que a gente precisa é mostrar que o que é bom está sendo feito e para que a gente possa ampliar esses horizontes, para que mais pessoas tomem isso como exemplo, como força. O que a Magna falou é muito importante, essa sensação de ser menor ou de não ser protagonista é uma coisa também que passa muito pelo empresário brasileiro e a gente precisa deixar disso. A gente é muito bom, a gente é um povo muito bom e a gente consegue crescer, a gente consegue ampliar o que vem do propósito, o que vem do coração, o que vem da boa gestão. E a gente precisa fazer isso no Nordeste com absoluta urgência, para mostrar os enormes e grandes exemplos que vocês têm por aí. Eu tenho grandes amigos no Nordeste, tenho muitos amigos em Alagoas, por exemplo, que são excepcionais empresários, que são super acolhedores, acolhem a diversidade, assim, grandiosamente, há muitos anos. Então, vai ser uma grata satisfação ter cada vez mais nordestinos junto conosco para que a gente prove que a gente tem inúmeros sotaques e esses sotaques podem ser capitalistas conscientes de todas as formas. Então, agradeço muitíssimo a toda a audiência que esteve conosco, aquelas pessoas que vão ver esse vídeo depois, aos queridos Jorge e Magna, que já nos acompanham há mais de ano, estão conosco no nosso ecossistema, e a Mel, de novo, que pegou para ela as rédeas de trazer para o Nordeste o capitalismo consciente. Ela colocou várias vezes aqui o link, e convido realmente a todos aqueles que estejam interessados em participar do conselho ou das colideranças estaduais que a procurem para que a gente possa fazer da filial Nordeste um enorme sucesso rápido mesmo. Oxalá. Obrigada, Dani. Bom, eu queria já finalizar aqui, né,
o nosso encontro. Obrigada mesmo a todo mundo aqui. Obrigada a Marcos, que está junto, a Josi, que está junto, ao Jonas, que está colado, a Lívia, a Léa, a Dai, que estão chegando como conselheiros. Somos um só, eu repito aqui diversas vezes, empresas, planeta, pessoas, somos um só. O país é um só e a gente está junto para isso. Então, quanto mais pessoas a gente tiver nessa corrente comprometida e envolvida, será bom para todo mundo. Então, é um prazer, gratidão a todos que ficaram aqui com a gente teve uma audiência super legal. Dani, muito obrigada pela confiança de permitir esse processo e, enfim, meus parceiros queridos, mais uma vez, Marcos, Josi, Jonas, gratidão imensa, Léa, Lívia e Dai, gratidão imensa pelo conselho. Estamos esperando, aí eu já vi que várias pessoas mandaram, preencheram aí o formulário. Ao longo da semana, nos próximos dias, a gente deve estar entrando em contato para entender um pouquinho do que vocês querem, como é que vocês gostariam de se engajar, e toda ajuda é 100% bem-vinda. Tá? Então, muito obrigada. Finalizo essa sessão agora. Dani, se quiser parar de gravar, fique à vontade. E obrigada a todos que estiveram aqui. Obrigada também. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau. Bom.